A gente vê vocês lá no Instagram viajando muito, né? E aí eu falei, você acabou de relatar que você estava na África e tal, e eu falei, nossa, curioso. E quem é que manda você ir para esses lugares, assim, ou tanto para Itália quanto para África? Como é que Em funciona geral, isso aí? Miguel, tá? É como se eu exercesse um trabalho vinculado à ordem de Arcanjo Miguel, que seria o comando micaélico. Miguel, a gente pensa ele num arcanjo, mas imagina ele como uma energia, uma ordem, um segmento. Dentro desse segmento tem o que a gente chama de comando micaélico, que é um comando responsável por guardar e ajudar nesse despertar que a gente está passando e também em toda uma missão de proteção. Como que funcionou isso? Depois que eu já tinha me convencido a mudar, ser terapeuta e companhia, eu comecei a fazer muitos trabalhos de ancoramento de energia, de trazer ferramentas e frequências de outras dimensões, porque eu tinha essa facilidade de transportar aqui para a Terra. E aí eles me pediam para ir em locais específicos para ajudar nesse ancoramento dessas ferramentas nesses locais específicos. Foi assim que começou. O primeiro lugar que eu fui foi no Uruguai fazer um ancoramento. Aí eram umas ferramentas de luz e aí eles literalmente eles fazem X, assim, marca o lugar que eu tenho que ir. Às vezes eu fico andando que nem um galo cego no meio da cidade, falar onde que eu tenho que ir, eles vão direcionando. E aí na hora que chega no ponto específico, é como se a ferramenta usasse o meu campo para passar para cá, como se eles usassem o meu campo físico, porque precisa de uma fisicalidade. Sabe médium de transporte? Uhum. Médium de transporte, em geral, ele ajuda a fazer a transição de espíritos, né? Eu faço um transporte, só que de ferramenta. Eu sou Uber, entrega, mais ou menos isso. Eles colocam a ferramenta no meu campo e eu levo para um lugar específico. E aí foi vários lugares que eu acabei indo, cada um com uma missão específica, com uma ferramenta específica. Em geral, são ferramentas para ajudar a Terra. Não são só em viagens que eu faço essa ancoragem ou esse contato, eu faço aqui em São Paulo também. Faço às vezes semanalmente, em alguns dias eu acabo fazendo também. Então, quando começou esse trabalho, foi uma grande mudança para mim, tanto de contato como de energia, de desgaste, de propósito mesmo. Eu queria que você Incrível. contasse como foi o seu primeiro encontro com o arcturiano. Foi Recontasse. desesperador. Foi desesperador. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um ser multidimensional. Eu não estava pronta para ver um ET. Eu não vi fisicamente, para mim é como se fosse hologramado. Como a gente vê espíritos, então eu acabei vendo o arcturiano. Só que não era esse arcturiano azul, comprido, sabe? Que a gente, em geral, acaba vendo. Ele era um arcturiano de uma linhagem que eles são mais esverdeados, menorzinhos, com a cabeça um pouquinho mais quadradinha. Sabe o Yoda? Sei. Ele era arcturiano? Não, o Yoda específico não. Mas imagina o Yoda sem Ele orelha. É Jedi. Esses são os arcturianos que a gente Os que a gente às conhece vezes vê. normalmente. Que é do Henry Lodakos. Só que não tinha o Henry Lodakos naquela época. Pra mim falar Lodakos não tinha o Paranormal, não tinha ninguém para fazer desenho deles para saber. Então, quando ele apareceu, literalmente ele apareceu e começou a falar. E foi muito assustador, porque eu não queria olhar para aquilo de ET e eu nem gostava de procurar nave. Eu não era aquela pessoa de ufologia que queria ver extraterrestre. E aí, na hora que eu olhei com aquela cara de Yoda, eu falei, meu Deus do céu, é um alienígena. Pirei. Explica o local, exatamente. Tava na minha casa. Em que lugar da casa era? Tava no seu quarto, no banheiro, na sala? Tava na minha casa, tava indo da sala pro quarto. Tá. E aí ele foi junto, como um Que mentor. horas que era? Ele ia, era... Era de madrugada? Não, era umas 6 da tarde, assim. Você estava sozinha? Tava sozinha. Aham. Tava sozinha. E aí eu pensei, falei, nossa, pirei. Pirei de vez, não vou dar atenção. E aí essa presença começou a ser constante. Constante como? Eu ia trabalhar, ele ia junto. Mas como que era? Só pra eu entender. Ele parava e ficava de pé assim? Só te Ficava às vezes assim mesmo, meio que em silêncio. Tipo, eu tô aqui, você tá me vendo? Só isso? E aí você... Até eu conseguir olhava me e- comunicar, era assim, era assustador. Quando eu comecei a ter contato com seres multidimensionais, eu vou contar isso porque eu não tenho mais vergonha, mas é verdade. Eu corria, tá? Uhum. É normal. Eu corria, gente. Eu não sei, era uma presença muito esquisita para mim. Olhar um ser muito diferente. Assim, eu já estava me acostumando com o espírito. Já tinha me acostumado com o obsessor. deu, né? De repente, você começa a ver mais uma camada. Mas o que eu acho que aconteceu? Não é que ele, de repente, apareceu. A minha percepção expandiu. Sim.
E eu comecei a enxergar uma camada de dimensão que eu não enxergava até então. Isso é importante, acho que, desculpa te interromper, mas acho que isso é bem importante, que é o seguinte, o plano espiritual, ele está sempre presente ao nosso lado, à nossa frente e à nossa volta o tempo todo. Sim. É a gente que não vê, é a gente que não percebe, porque a nossa faixa de visão ela é muito estreita. Aí quando você amplia, você começa a ver, igual eu vi no Monte Shasta, mas depois eu conto essa história. Mas é isso que aconteceu. Então esse ser estava com a Cíntia o tempo todo. Exatamente. Só que você não via, você sentia alguma coisa, mas você não via. De repente algo muda biologicamente, cognitivamente em você, Sim. E aí você passa a ver, não é isso? Eu acredito que muda a nossa frequência e a nossa percepção do todo. Imagina que as dimensões são como se fosse uma sanfona. Elas Sim. abrem e fecham. Abrem e fecham. Então, dependendo daquela vibração que você está, ou daquela percepção de consciência que você está, você vai enxergar o que está ali ou não. Por isso que, para mim, por exemplo, ter o contato com o anjo era aquele negócio meio uau, sabe? De repente apareceu, foi aquela coisa mais emblemática. Ter o contato com um mentor, ou ter o contato agora com seres multidimensionais, para mim é como se fosse natural. Percebê-los para mim hoje é natural, mas naquele momento ainda não era. Eu estava ali naquela transição de perceber a quarta para a quinta, para a sexta, para a sétima, para outras dimensões. Então, quando abriu, eu ficava meio que deslocando, sabe, indo e voltando. E eu acho que muitos de quem está expandindo a consciência tem essa sensação. Parece que você começa a perceber cores, perceber frequências de uma outra forma. Não sei se você teve essa sensação. Em locais mais místicos, sem dúvida. A sensação que dá é até que a cor muda. A nuvem muda, a água muda. É porque a água fisicamente está mudando? Não, é porque você está olhando de um outro ponto de vista. É como se você estivesse olhando de um outro ângulo. Então, quando a gente olha de outro ângulo, tudo que está ali naquela dimensão é visível para você. Por isso que para seres mais, vamos colocar, ascensionados, eles conseguem enxergar todos os detalhes, porque eles olham de uma outra perspectiva, eles olham de cima, sem a barreira do que está ainda transformando. E isso não é privilégio meu, tá? Assim, dá a má e a boa notícia para todo mundo. Todo mundo tem mentor multidimensional. Todo mundo tem contato com esses seres multidimensionais. Então, quando as pessoas se abrem, principalmente quando elas estão dispostas a olhar para o próprio eu com mais responsabilidade e para o próprio eu com responsabilidade com relação ao nosso coletivo, eles começam a se aproximar, porque você entra na frequência deles. Então, você entrou na frequência natural, é uma ressonância. Entrou naquele local, é hábil para acabar vendo. Então, naquele momento ele ficava, como ele sempre estava ali, eu acho, me intuindo, falando, conversando, só que eu não tinha esse contato mais direto. Quando eu comecei a ter esse contato mais direto, aí para mim, com os meus mentores, tá? Não com todos os seres multidimensionais, eu não ando na rua conversando com ETs aleatórios. Mas com os meus mentores é um contato como se fosse eu conversando com um amigo, como se eu estivesse conversando com vocês. Em momentos que eu preciso parar, me conectar, receber alguma informação, eu paro, aí a minha vibração meio que silencia e eu consigo percebê-los. Teve um programa que você veio, que você estava falando, isso acho que faz uns 2 anos atrás, aí você falou assim, tá, desculpa, eu vou falar. Eles estavam o tempo todo buzinando no teu ouvido, no bom sentido, hein? Quero ser amigo deles também, não quero falar que eles são chatos. Mas isso acabou, continua, piorou, continua. Melhorou, eles ficam o tempo inteiro com você. Não o tempo todo. Por exemplo, o que acontece? O programa de vocês, por exemplo, é um programa que tem esse viés de ajudar no despertar. Então, para eles é interessante trazer informações. Quando eu estou aqui, eles sempre estão. O tempo todo, desde antes de eu entrar na porta. É como se eu já viesse com a carreata, sabe? Inclusive os mentores novos que chegaram. Porque eles vão trocando também, não é sempre o mesmo mentor. Mentores multidimensionais têm essa característica que é muito engraçada. E às vezes é um pouquinho traumático. Quando a gente acostuma com um, às vezes eles trocam. Então, dependendo do processo que você está acompanhado por um mentor. Chegou um outro nível do teu processo, outro conhecimento, que é que nem escolinha mesmo. Vem outro mentor, às vezes é de outra linhagem, de outro local, para te ensinar coisas novas e para te ajudar em processos diferentes, que senão não tem sentido você aprender sempre a mesma coisa.
O que ele sempre me fala, o que é importante para a gente é manter a constância. Constância em quê? Em buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, tentar melhorar, tentar trazer frequências melhores para que realmente a gente consiga ir expandindo. Porque a transição planetária é coletiva, mas o processo é individual. Não dá para eles forçarem o processo individual de cada um. Então, eu acho que a principal ordem que eles trazem no sentido de organizar a nossa transição planetária é nos lembrar que nós somos responsáveis pelos nossos processos. Eles fazem a parte deles, às vezes trazendo ferramenta de luz, fazendo uma conexão maior, deixando esses seres à disposição. Mas essa guerra interna de sombra e de luz, o papel ainda é nosso. Nós temos que vencer as nossas próprias sombras. Nós temos que vencer as nossas próprias limitações. E aqui é individual, cada um tem que passar pelo seu processo. Que é a parte bacana também, porque quando você está disposto, não tem nada que fale que você não vai passar. Não tem não, você pecou aqui na 13ª encarnação atrás, você não pode ser regenerado. Pode, se você já está disposto, já está no processo, já está na frequência, você pode. Então, esse processo individual, todos nós temos que passar, que é realmente ir entendendo por qual caminho a gente quer evoluir, por qual caminho a gente quer se desenvolver, o que faz sentido e ressonância conosco, porque tem coisas, às vezes, que não ressoam com a gente, mas tem coisas que realmente vão ressoar, e é aqui que a gente tem que fazer as nossas escolhas.